Ê! Agora! Graças a Deus. Mas como a gente estava conversando, né, Foi do meu Ale? Até celular ou trocou? não, foi da minha filha. Tá vendo? Mas, ó, as grandes lives das celebridades, dos famosos, né? Tá dando problema, né? Então, Olha aí. é, Então a gente né, tá, então a gente tá nesse meio, né não? tá na crista da onda. É. Eita, Então peraí. vamos lá. Que bom que voltou, que eu já tava triste porque eu sei como você gosta do tema e quanta coisa boa você tem para trazer pra gente, Dani. É E aí, verdade. Gosto aproveitando essa parte, a gente sabe que no meio dessa pandemia toda, então no meio de todo esse medo, de todo o contexto de terrorismo que tem em volta de uma pandemia, ainda tem muita gente que traz fake news, né? Como tem sido a repercussão dessas fake news na saúde mental do idoso, Dani? É verdade. E não só as fake news, Ale. Os próprios noticiários, eles Isso. têm trazido chamadas, né, chamadas com um impacto, né, muito sensacionalista, né, de aterrorizar, de ficar Isso. expondo a todo E instante incentivar o lado negativo, cenas né? cenas macabras, assim, né, de cemitérios e, enfim, buscando Cemitério, uma exato. audiência que tem cunho informativo, né, e que nesse momento que a gente precisa, cada um na sua área, está contribuindo de uma forma de orientação, uma forma educativa. Para você ter uma ideia, Lê, a própria Organização Mundial de Saúde, ela chegou a se posicionar e disse que além né, do grande desafio de combater o Covid, a pandemia do Covid-19, nós temos um outro grande desafio que eles até nomearam, da infodemia, que é o excesso de informação, Verdade. né, com esse cunho de negativismo, de pessimismo, e até tem algumas síndromes com artigos bem recentes de saúde mental, que fala também, dá um outro termo, né? Porque geralmente, né, na medicina, na ciência, sempre se busca nomenclaturas e termos para explicar, que é o termo infoxication, que é um termo associado com essa quantidade excessiva de informações diárias, que não dá tempo dos idosos, principalmente, que é os que estão mais isolados em casa, nem, nem elaborar Processar essas isso. informações e pela própria, não só questão cultural, mas a própria tendência humana de você se concentrar no mais trágico, no mais, né? Então existe a própria psiquiatria, a psicologia explica isso, de haver essa tendência. E isso está gerando um descontrole emocional, uma insegurança, um medo iminente de morte. E aí, para aqueles pacientes que já têm distúrbios de ansiedade, de depressão, está acentuando, né, tirando qualquer tipo de possibilidade de ter uma qualidade de vida na quarentena, como também aqueles que nem possuíam estão iniciando quadros Isso. com esse comprometimento mental, né? E o que ingessa, né? A pessoa quando está desestabilizada emocionalmente, a gente sabe que corpo e mente, Isso. né, estão intimamente ligados. Então é Isso. até importante a gente trabalhar nesse sentido, porque idosos desestabilizados emocionalmente, eles desestabilizam as suas doenças crônicas e aí fica aquele ciclo vicioso, os tornando mais vulneráveis, alterando o sistema imunológico. E se porventura vierem a ter uma infecção pelo Covid-19 ou mesmo por outras influenza, infecções bacterianas ou outras urgências clínicas, eles não vão ter essa reserva funcional e imunológica. Então, está tudo interligado. Então, é algo que a gente precisa estar alertando aos idosos, aos familiares e buscando realmente essa saúde mental, através de algumas práticas que aí a gente vai falando, né? Verdade. E,
É importante, assim, o suporte familiar para esse idoso, né? Nesse momento, em todo o contexto, inclusive em relação às informações que eles estão recebendo, tanto pelas redes sociais quanto pela televisão, enfim, né? Então precisa a família estar de olho mesmo, assim como a gente fica de olho nas crianças, né? A gente precisa Fazendo também estar de filtro, olho. né? Tem que fazer esse filtro. Isso, exatamente. Dani, e quais são as manifestações clínicas mais prevalentes nesse momento em relação aos idosos? Certo. Se você me permitir, eu queria só pegar o gancho do que eu estava falando, Claro, porque houve, certo? Só para pegar um gancho que eu acho interessante que a população, principalmente os acadêmicos que estão nos assistindo, que houve bem recentemente, agora no início de maio, um documento emitido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, falando justamente sobre o impacto do Covid-19 sobre as pessoas idosas. E eles chamaram a atenção para ter 3 aspectos principais que têm toda a relação com o que a gente vai conversar, que o primeiro aspecto é a discriminação por idade, que é o ageísmo, que na verdade não é algo novo, mas que agora, né, está bem evidente que as pessoas estão cada vez mais, muitas vezes confundindo o isolamento social do idoso com o abandono, né? E também tendo essa dificuldade de aceitar que o idoso, nesse momento, ele tem prioridades em algumas demandas. E, para você ter uma ideia, a AMIB, né, que é a Associação Médica de Medicina Intensiva Brasileira, existia nos critérios para alocação de recurso, vaga de UTI, que um dos critérios principais era a faixa etária. E aí a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia entrou com a notificação e aí foi mudado. Porque você, né, eu como geriatra, você como pediatra, infectologista, você sabe muito bem que existem idosos que são saudáveis, que têm uma boa funcionalidade, e existem crianças e jovens que têm problemas de saúde muito mais impactantes do ponto de vista de prognóstico de tempo de vida, de funcionalidade. Então, foi um grande ganho haver essa questão que termina, assim, de uma forma até difícil para o médico, numa situação de caos, né? Ele fica à mercê de ele decidir quem é que vai ter chance. E na medida que existem os critérios, e agora mais justos, ao meu ver, né? Tirando essa só a questão, não, só pela idade a pessoa já perdeu o direito de ter uma vida, né? Para você ter uma ideia, eu tô com um paciente de 94 anos no hospital privado, coronariopata, com a demência mista, já teve AVC, já teve 2 infartos com stent e está prestes a receber alta de coronavírus. Ele só ficou com um cheirinho de oxigênio e é DPOC, viu, ainda. Um cheirinho de oxigênio e vai para casa, né? Então, assim, para você ver que a gente não pode rotular que são os idosos que devem, né, que não têm direito de se recuperarem se ele tem um grau de funcionalidade e tem uma perspectiva de vida de pelo menos mais 5 anos, né? Então, foi muito importante. Aí, o segundo critério que a ONU falou foi a situação de negligência nas ILPIs. ILPIs é a Instituição de Longa Permanência, que é os conhecidos asilos e abrigos, né? Que são lugares realmente onde a disseminação é muito grande pelo aglomerado de idosos, que muitas vezes são abandonados, né, nesses lares. E como também nos próprios lares domésticos houve um aumento da violência e negligência. Até recentemente eu até participei de uma matéria no Diário de Pernambuco falando que aqui em Pernambuco, isso há um mês atrás, não sei como é que está agora, né? Porque é bem dinâmico esses números, esses dados. Mas há um mês atrás aumentou 60%, 67% os casos de violência doméstica contra os idosos, né? E que geralmente são os próprios familiares, através não só de agressão, mas também de maus tratos, de negligência, né? De utilizar o idoso para ter o bem-estar social e econômico.
E a última é justamente a ameaça do bem-estar social e econômico pelo isolamento do idoso. Por isso que a gente deve levantar a bandeira. Isolar o idoso para protegê-lo e não para abandoná-lo. Pronto. Verdade. Aí vamos lá. Você quer falar do... Então, já pegando aí esse seu paciente de 94 anos que está superando aí, dando um banho no povo mais novo, quais são as manifestações clínicas mais comuns nos idosos? Para a gente ver se coincide com o restante das faixas etárias, inclusive com as crianças. Olha só, o idoso, como vem acontecendo não só com a infecção pelo Covid, mas as infecções virais e bacterianas são sempre com um quadro clínico atípico. Para você ter uma ideia. Né? A gente sempre compara muito recém-nascido com idoso, né? Que faz sepsis, né? Febre, né? Que Exatamente. Pode abrir um quadro só com irritabilidade. No caso do recém-nascido, irritabilidade, o idoso já é uma desorientação, né? Para você ter uma ideia, esse paciente, a única coisa que ele apresentou foi uma sonolência fora do habitual, porque é um idoso, eu acompanho ele em domicílio há muitos anos e ele é muito bem cuidado pela família. E somente sonolência, padrão respiratório normal, mesmo estando mesmo sendo paciente DPOC, e somado a isso foi uma queda da saturação, apenas. Enfim, e aí terminou indo. E eu tive um outro paciente também que foi apenas, eu fui chamada por outra porque tem alguns pacientes que eu acompanho de forma controlada, assim, já que são pacientes acamados em casa, né, periodicamente. E aí eu fui mais para ver as receitas, organizar, mas achei estranho, porque ele não era do PLC nada e estava com a saturação baixa. E nesse caso desse paciente, ele tinha comorbidades bem importantes e estavam descompensadas, e aí ele evoluiu até em poucas horas para o óbito. Mas o que a gente encontra de quadro clínico em paciente idoso? Como você mesmo falou, na maioria eles não vão apresentar febre. Se apresentar, vai ser subfebril, assim, não é uma característica. Nem febre, nem calafrios, que está até relacionado, porque eles têm uma massa muscular. Né? E praticamente ele não tosse nem expectora também. Que isso também a gente vê nos processos pneumônicos bacterianos e até por vírus atípicos também, isso já era habitual. E ele pode vir apresentar náuseas e vômitos. E assim, para você ter uma ideia, graças a Deus, a própria secretária, porque assim, mesmo assim, por mais que a gente fale, assim, as pessoas ficam achando que o idoso deve seguir aqueles mesmos sinais de alerta, de febre, né, de falta de ar, de tosse. Não, isso não pode acontecer. Ele pode apenas desorientar e desaturar apenas, que foi a boa parte dos meus pacientes foram assim. E aí o que acontece? A própria Secretaria do Estado, Secretaria de Vigilância em Saúde daqui, na verdade, a Prefeitura de Recife, ela emitiu uma nota técnica falando orientando enquanto proceder nas síndromes gripais de crianças e idosos. E, graças a Deus, na síndrome gripal em Covid nos idosos, eles falam exatamente isso, que a febre pode estar ausente, deve-se considerar critérios específicos como síncopes, confusão mental aguda ou sonolência excessiva, ou então o delírio hiperativo, que é a irritabilidade ou a agressividade e inapetência. Então, são mais característicos do que na criança, sem ser recém-nascido, é diferente, né, Ale? Como é que a criança é mais florido, né? É mais florido. Na verdade, a criança apresenta mais sintomas de resfriado comum, espirro, coriza, tosse. Não estão apresentando muito febre alta, é mais uma febrículazinha. Mas tem um quadro respiratório alto mais importante, né? A maioria.
Eu falo muito para os bebezinhos, né, recém-nascidos e lactante jovem, que as mães fiquem atentas à mudança de comportamento, o que também vocês, na geriatria, orientam a família, né? Mas a É mudança de interessante, né? comportamento. Bem interessante, né? Essa É, associação dos bebês. Eu nem sabia. isso. A gente orienta isso. Porque elas ficam, mas doutora, se ele não apresentar isso, se ele não tossir, não respirar, teve contato, o pai está com Covid, é confirmado, como é que eu vou saber? Você observe mudança de comportamento. Se o bebê passar a dormir demais, ou o contrário, começar a ficar muito irritado, sem querer mamar, né? Ou mamada mais fraca. E aí já é sinal de alerta. Então, você não vai esperar que o bebê vá tossir, vá ter desconforto respiratório, para levantar a hipótese de estar infectado pelo SARS-CoV-2. Né? Bebezinho pode fazer um quadro, inclusive grave, com sintomatologia frustra, né? Porque eles realmente têm a É bem imunidade, semelhante aos idosos. comprometida, assim como a imunidade do idoso, que é reduzida pela própria senilidade, né? Ô, Ale, aí eu encontrei um artigo bem interessante, suíço, que fala situações camaleônicas e mimetizantes do Covid-19. Foi de 23 de março esse artigo, que faz 2 relatos de caso, bem interessante, porque dos casos você acha que não é Covid, nem pensa em Covid, aí eu vou relatar. Vou falar bem objetivamente, para não passar muito tempo, mas eu vou só falar os sintomas principais. E o outro caso, a gente né, jura que é Covid e não é. Então, para a gente ver o quanto, né, os quadros são atípicos no idoso. Eu nunca vi Aí, ó, um quadro viral com tantas facetas como é verdade. o Covid-19, né? Tudo pode Exatamente. ser. Aí, exatamente. Ó, lá ele relatou um paciente, né, que morava com a família lá na Suíça, do sexo masculino, 83 anos, e teve uma história de queda da própria altura em sua residência, e aí teve um trauma torácico, né, durante a queda. Aí ele foi para o hospital, né, pensando no trauma torácico para avaliar isso aí. E aí, quando ele foi fazer a tomografia de tórax, fez a avaliação. Aí, na tomografia de tórax, evidenciou imagens com broncograma aéreo, opacidades e vidro fosco, que a gente pensa em COVID, né? E ele não tinha histórico nem de tosse, de febre, de dispneia, de nada disso. E positivou para o COVID. Então, na verdade, nesse caso, a gente na geriatria, a gente sempre procura ver a queda para ver se essa queda é causa ou consequência, sabe? Porque uma queda pode sinalizar que tem alguma condição clínica por trás aí, que a queda foi, vamos dizer, o sinal de alerta, né? Sim. E aí, na verdade, né, ele teve o diagnóstico de Covid e a queda que ele teve, porque como você viu naqueles sintomas que fala da nota técnica de Recife, que síncopes, né, queda, Exato. pode pensar em Covid. E aí, ou seja, era um paciente que a gente estava pensando em queda, trauma e foi Covid. Aí a outra paciente de 80 anos, frágil, institucionalizada, com quadro de tosse, de dispneia e que tinha uma epidemiologia positiva, porque nessas instituições de longa permanência, se um pega, né, e tinha histórico de outras idosas residentes com Covid positivo. E aí ela foi internada, testou negativo e, na verdade, ela tinha uma insuficiência cardíaca que ela não sabia e teve uma ICC, ficou até gravezinha, mas foi uma ICC e foi negativo. Então, seria uma paciente que a gente pensaria que era o Covid e, no final das contas, não era. Né? Apesar de a gente saber que qualquer vírus ou bactéria no idoso pode descompensar, né, as doenças crônicas que ele já tem. Exato. Mas, no caso, ela nem sabia que tinha... e não fazia nenhum tipo de tratamento para insuficiência cardíaca. Aí,
E aí, só para concluir a questão de manifestações atípicas, teve um artigo que foi até naquela cidade, aquela primeira cidade, Wuhan, né? Wuhan, na China, que foi Wuhan, na China, que foi onde começou, né, os primeiros casos, né, do Covid. E aí foi feito um estudo com pacientes hospitalizados e aí mostrou que esses pacientes graves, quase 40% apresentaram AVC. E até eu vi um colega falando também dessa questão do AVC, que, na verdade, assim, existe uma explicação pelo raciocínio clínico, mas que ainda não está... Na verdade, nada está com martelo batido ainda, né? Mas o que ele falou, esse colega, também baseado em outros artigos, é que como há uma tempestade, né, de citocinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina C, isso predispõe à formação de microtrombos e aí pode tanto ter infartos, né, haver oclusão arterial em músculo cardíaco, como também no cérebro, o AVC. E aí, eu não... uma live ontem com um cardiologista, que foi até a live da Corem, que é a gente lá da UPE, que ele falava justamente isso, né? O aumento da incidência de infarto agudo do miocárdio no idoso e de acidente vascular cerebral no idoso por conta da fisiopatologia mesmo do Covid-19. Do Covid. E assim, os pacientes, na verdade, só vinham descobrir de forma retrospectiva, porque chegaram no hospital com a clínica de AVC ou a clínica de infarto agudo, e retrospectivamente é que você via que, na verdade, esse paciente estava infectado pelo SARS-CoV-2. E tudo aconteceu pela cascata, toda a cascata que o próprio vírus promove, né? De eventos trombólicos, de reação, de liberação intempestiva de citocinas. E aí, enfim, terminava sendo retrospectivo o diagnóstico. É verdade. Aí eu não sei se o colega, ele falou alguma coisa, se ele é do Oswaldo Cruz, do OC? Do Oswaldo, exato. Do Procap. Ele falou se existe algum fluxograma, assim. Eu sei que foi incluída a troponina, porque indica lesão do músculo cardíaco, né? Para fazer parte do fluxograma, mas eu não sei se... Dedímero. O dedímero, né? Nos países mais ricos, eles fazem interleucina 6. Nos Estados Unidos. Aqui está distante, aqui não. né? Aqui fica inviável, aqui, porque é muito caro, né? É muito caro, né? É verdade. Mas, e aí, assim, até eu não sei também como é que está o fluxograma nos hospitais públicos e privados, porque, assim, o ideal, eu penso, né? Pensando, não estou pensando em saúde, né? De uma maneira, estou pensando no raciocínio clinicamente. E se o paciente, um AVC, tem chance de ter sido um AVC, na verdade, secundário ao Covid, já quando ele fosse fazer as imagens para ver, né, a parte cerebral, de repente descia um pouquinho e fazia também a tomografia do tórax para ver se tinha alguma alteração, né? Mas eu não sei, né, em relação à saúde pública, custo, gestão, eu não sei, eu estou pensando como médica, né, assim, que seria bem interessante que houvesse esse fluxo, né? Sem dúvida. Agora, eu acho que, na verdade, assim, iria tanto onerar, né? Quanto o paciente já chega muito grave em alguns casos, e aí realmente você não tem nem como, digamos, não é nem perder tempo, mas é disponibilizar mais tempo para fazer uma tomo de tórax, porque aquele paciente está instável e você precisa voltar para estabilizar o paciente, às vezes vai precisar ser abordado. Enfim, tem uma logística toda hospitalar que talvez não esteja sendo viável entrar nesse protocolo no momento, mas acredito que seja mais a questão econômica mesmo, pelo menos nos hospitais públicos. É verdade. Dani, Pode e falar. aí, veja, tem a grande polêmica das drogas, né? Então, toda essa questão, eu sei que, na verdade, assim, enquanto não chegar a vacina, vão se continuar realizando estudos, e que bom que continue realizando,
procurando alguma droga que seja realmente eficaz, né? Mas, enquanto isso, vão surgindo estudos esporádicos e as pessoas leem ou escutam, mas não avaliam a qualidade do estudo e saem desesperadas querendo comprar e até compram e esgotam as drogas nas farmácias. E aí os E para o idoso é muito perigoso, né? Essa automedicação. Exatamente. E aí entra nessa questão da automedicação, até porque o idoso já faz uso de várias drogas, né? Já é polimedicado. A interação medicamentosa. Mas o que eu escuto, eu do meu lado aqui, da pediatria, é que quando tem uma criança com suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2 e que mora com os avós, a família pergunta logo: doutora, a senhora vai passar algum remédio para evitar que minha mãe fique doente? Minha mãe já tem 60 anos, já tem 70, é diabética. Por favor, passe esse remédio aí que o Ministério da Saúde está dizendo, que nem o Ministério da Saúde está dizendo nenhum, mas o povo botou na cabeça que o Ministério da Saúde está fazendo, um trabalho, mas ninguém está indicando, nem enfatizando nenhuma droga. Mas as pessoas, e até entendo a angústia das pessoas, né, de evitar que os demais adoeçam, ficam nessa angústia de profilaxia. E de fato, verdade. eu, do meu lado de cá, digo, olha, infelizmente, a profilaxia vai ser separar a pessoa fonte, né? Se for a criança, quem for da família, isolar, tem que isolar. Isolar também, separar os utensílios dos idosos, né, que os idosos utilizam, não devem ser misturados nesse momento. Isolar também, pelo menos a gente tem visto muito artigo ainda mostrando a eliminação do vírus pelas fezes, então o ideal é que se isolasse também um sanitário, né? A pessoa que está contaminada utilizasse apenas um sanitário separado dos demais da casa. Eu sei que às vezes existem realidades sociais que não permitem, mas na medida do possível deve se isolar. E aí eu pergunto a você, e realmente vocês da geriatria fazem alguma droga profilática, entre aspas, para os idosos que estão convivendo com algum caso suspeito ou até confirmado mesmo do Covid-19? Olha só, Ale, na verdade, assim, pelos os artigos que a gente tem tido, né, a conclusão que a gente chega no momento, infelizmente, é que nenhuma terapia tem uma eficácia comprovada, nem para profilaxia, nem para tratamento. A profilaxia é só a vacina, né? Que a gente está nessa expectativa que saia o mais breve possível. Mas existem alguns trabalhos que mostram que há uma melhora, uma pior, assim, tá? Só que, na verdade, a gente tem visto, né, enquanto vou falar, né, como docente que somos, acadêmicos, que a gente realmente, né, busca ler artigos que tenham significância e tal. Infelizmente, está sendo aprovado artigos com o cunho científico muito a desejar, que não nos dá segurança. Então, a dificuldade toda é essa, né? Infelizmente, a gente está num momento que é diferente para todo mundo, inclusive para o meio científico, né? Então, revistas renomadas, né, estão publicando artigos que realmente você lê e fala assim, meu Deus, como é que... Vergonhoso. Pois é. Mas eu acredito que seja talvez pela situação mesmo, né? O problema é você saber filtrar o artigo, né? Não, exatamente. Existe hoje o Remdesivir. Eu sempre me embolo nessa droga, que é uma esperança como foi, né, o Tamiflu, né? Isso, que é influenza. Do influenza e H1N1, que teve muito sucesso na época. Então, é uma nova esperança. Mas aqui no Brasil não tem nenhuma empresa fabricando ainda. E o que é que acontece com relação a... que a gente sabe, vamos ser práticos, né? Que as pessoas querem mais saber em relação à hidroxicloroquina, azitromicina, a ivermectina, né?
a ivermectina. E aí a gente tem que individualizar realmente. No caso, pensando em idosos, e eu acho que você pensando nas criancinhas, né, bebês ou crianças com doenças crônicas, porque, infelizmente, os estudos que foram feitos foram com pacientes hospitalizados em estado grave. Grave. Né? E aí, assim, o ideal, se a gente for pensar de novo, né, raciocinando pelo processo fisiopatogênico do coronavírus, pensando naquela tempestade de citocinas, interleucina inflamatória, então teria realmente uma certa lógica de utilizar algumas dessas drogas no início dos sintomas, porque com o tempo, né, não ter, porque já se associariam outros processos de gravidade, principalmente nos idosos. Eles entram grave com Covid, descompensa da função cardiológica, começam a dialisar com o problema renal, né? E aí ele começa a ter o efeito multissistêmico. E tanto que mostrou a hidroxicloroquina nos últimos artigos, os mais recentes, que houve situações até de piora do desfecho desses pacientes graves. Mas, talvez, nos pacientes com sintomas mais leves, iniciais, teria sim um efeito benéfico se for pensar no processo, né, fisiopatogênico do vírus. Mas, para isso, a gente precisa individualizar, né, avaliar os prós e os contras de cada idoso, porque cada um deles tem suas comorbidades, isso. Tem a sua polimedicado, interações medicamentosas, é preciso ver a parte cardiológica. Então, a gente não pode usar indiscriminadamente, como muita gente saiu por aí enlouquecido nas farmácias e acabou com os remédios, até para quem precisa de uso contínuo. E a azitromicina, ela também atua como imunomodulador, né? Então, eu até prescrevo com mais tranquilidade assim, para pacientes com sintomas mais leves, porque não tem tanto... Como eu falei, não é uma receita de bolo, eu não faço a mesma coisa para todos. Então, claro, né, a gente precisa estar ponderando essas situações. A ivermectina, só tem muita gente saiu comprando e tomando como profilaxia, mas o ideal, né, foi até a gente conversando, né, previamente, que o ideal seria no início dos sintomas, porque senão queima até o cartucho, né? Porque ela também atuaria no sistema imune para se defender e se proteger do vírus que não vai estar existindo, porque já que é preventivo, então não tem sentido de fazer preventivamente. Faria também no início dos sintomas, mas, assim, como eu falei, isso vai de caso a caso, né, de cada paciente, não só pela questão da faixa etária, mas das comorbidades, da funcionalidade, que é isso que a gente, que trabalha com idoso, a gente está sempre preocupado com, não só com a parte, mas com a parte cognitiva, funcional. Tá tudo interligado, né? Porque trabalhar diante dessa conjuntura de saúde integral, né? Mente, função, isso aí é que vai trazer uma qualidade de vida para que eles tenham um propósito para seguir adiante e tentem se estabilizar emocionalmente. Agora, nesse momento, como a gente foi o início da nossa conversa, estabilizá-lo do ponto de vista emocional, é essencial. Porque, porque começa aquela cascata, né? E aquele ciclo que uma coisa vai comprometendo a outra, né? E aí pode até, porque um estresse crônico agudizado, vamos dizer assim, porque tem pessoas que já têm essa personalidade ansiosa, estressada, mas com essas agudizações diárias, dependendo da sua condição clínica cardiológica, ela pode vir a ter um infarto, um BC, que tem aumentado muito, né? A incidência
dessas complicações cardiológicas, que certamente, porque o estresse é um processo pró-inflamatório também, né? Está lá inflamando as bactérias do organismo, enfim. Verdade. Então, assim, então a gente continua dizendo, enfatizando, que até o momento a gente não faz profilaxia, né? Não existe profilaxia. Infelizmente, queria a gente dizer o contrário, né? Porque a gente até tem gente que fica chateada, achando que a gente está escondendo alguma coisa, mas infelizmente a gente não tem até o momento, né? Então, como o Dani disse, todas as drogas ainda são experimentais, né? Então a gente não tem estudos de drogas que foram utilizadas de forma profilática, não. Foram drogas que foram utilizadas em pacientes internados, monitorizados, né? E a gente sabe que tem os efeitos colaterais. E assim como em pacientes com outras comorbidades, o idoso também faz uso de várias drogas, e essas interações medicamentosas podem ser, às vezes, muito mais maléficas do que benéficas, né? Então, tem que ponderar até muito. fatais em algumas situações, né? Exato, até fatais, sem dúvida. Né? Especialmente se tratando da hidroxicloroquina, né? E aí, Dani, Mas pegando... falta quanto tempo, Ale? Falta quanto tempo? Faltam uns 15 minutinhos. Certo. Eu ia falar... Pode falar. De máscara? Não, pegando a deixa dessa questão que você falou, né, de manter a saúde mental do idoso equilibrada para poder manter a imunidade e o restante também equilíbrio, uma das coisas que está angustiando muito o idoso no momento e desestabilizando, essa questão da saúde mental é a ausência do contato com os netos, né? Então, verdade. O que a gente pode, nesse momento, orientar para diminuir um pouco essa distância? Essa distância que eu falo não é nem só distância de isolamento social, não é uma distância afetiva, né? Que para eles é muito importante. Eu escuto muito, escutei inclusive aqui em casa da minha mãe, quando a minha filha nasceu, quando meus sobrinhos nasceram, né? Que cada neto que chega renova a vida do idoso, né? Minha mãe dizia, cada neto renova a minha vida. Então, imagine esse tempo todinho com esse distanciamento afetivo, né? O que não traz, aquilo que renovou está afastado deles, né? Quer dizer, às vezes está até perto do mesmo bairro, mas está afastado do contato que é tão importante para o idoso. É verdade. Eu acho que é muito interessante que a gente estimule, né, essa afetividade dos nossos filhos com os avós através né, eles estão na nova geração através de novas formas, através de uma chamada de vídeo, de um bilhetinho, de uma cartinha, né, de até mandar uma mensagem, vovó, tô com saudade, eu te amo, já faz toda uma diferença. Né? Já ganhou o dia. Já ganhou o dia, né? Se cuida, vovó, como é que você tá? Então, assim, eles realmente ficam muito, porque assim, né, como eles dizem, né? Neto é filho com açúcar e vice-versa. Avós são pais e mães com açúcar, eu né? Acho, eu concordo plenamente. E aí, assim, eu tenho tido relato de situações bem complicadas, assim, de netos que são muito apegados, mas que a gente, nesse momento, principalmente com os nossos filhos, que são tão criativos, né? É uma geração né, à frente do tempo, para utilizar essa criatividade para fazer videozinhos para os avós, que eles gostam, com fotos antigas, né? Fazer uma retrospectiva, com cartinhas, para eles se sentirem só distantes fisicamente, mas com a presença, né? Porque a gente sabe que existe, muitas vezes, a gente mesmo próximo fisicamente é tão distante do outro, né? E aí, ou seja, o contrário também é verdadeiro. Dá para você manter uma aproximação afetiva, mesmo que virtual, mas que toque o coração, de mandar uma música que a avó gosta, que cantava para você quando era pequeno, sei lá. Então, tem tantas formas de demonstrar amor e carinho
o grande problema que eu vejo, Ale, é porque culturalmente a gente é muito abraço, né? Muito. Eu até digo que eu sou meio Felícia, aquela personagem, né? Porque assim, eu quando, né, para demonstrar afeto, principalmente com o filho, com o seu animalzinho, um pet, com as pessoas próximas que você ama, então a gente quer abraçar, então eu acho que o brasileiro lidar com esse afastamento de tocar, né? Porque em algumas Na verdade, culturas o eles europeu, assim, nessa questão da afetividade, o leste europeu nem sofreu muito, nem a Ásia, porque eles não têm muito esse contato, né? Aí já para o lado de cá, já a Itália, a França já sofreu mais. E a América Latina, Ave Maria, sofre nem se muito, falam, né? Porque a América nem se Latina falam. é muito sentimento, muita Muito troca. toque, muito abraço, muito beijo, Exato, isso, né? isso realmente interferiu muito negativamente. Dona Lúcia Costa e Silva está perguntando: como vou passar o Dia das Mães só com um neto quando tenho 3 filhos e 8 netos? E todo ano estamos juntos. É a minha mãe, tá? Eu sei. É. Um beijo Pois para a é, não, a senhora, gente Dona vai ter, Lúcia. Feliz Dia das Mães a gente vai, antecipado. a gente vai ter que fazer uma Passa todo comemoração mundo, faz uma virtual. videoconferência. Ou então eu contrato, imagina, aqueles carros de som. Te amo! Aí ela vai Mata de ficar morta. vergonha. Mas assim, ela sabe que é temporário, né? E que a gente vai ficar presente mesmo que ausente fisicamente. Então, realmente está sendo difícil para todos os avós, principalmente os avós afetuosos, que têm um ótimo relacionamento com seus netos. Mas, assim, a gente tem que. É uma prova de amor, né? Mútua, esse distanciamento, não é? E temos os netos que moram realmente com os avós, né? E aí eu queria que aí você falasse, Ale, como é que a orientação para esses netos que estão ali no dia a dia, bem próximos aos avós, para que ambos estejam protegidos. Como é que é? Então, como as crianças não têm saído de casa também, né? O que a gente está orientando é não manter o abraço, o contato físico, de fato, mesmo que a criança não esteja sendo exposta, não esteja saindo de casa, mas tentar não manter o contato físico, né? Agora, aquelas crianças que estão saindo de casa por algum motivo, né? Tem criança que faz algum tratamento, ou tem pais que realmente levam as crianças, enfim, a gente está vendo de tudo nesse momento, permanecer de máscara todo mundo dentro de casa. Vai ficar todo mundo mascarado em casa? Vai. Tem que ficar todo mundo no mínimo, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Né? Não é 100% de proteção, né? Só relembrando que usar máscara diminui muito, o contágio diminui, mas não é 100% de proteção. Então, o ideal é permanecer no isolamento social, continuar intensificando a lavagem das mãos, né? E usar máscara, sim, no máximo que você puder. Se não está saindo de casa, ninguém saindo de casa, a gente pede pelo menos para evitar o contato físico, a troca. O que está acontecendo essa semana, por conta do Dia das Mães, é muita gente me perguntando se não poderia ir na casa dos pais e levar os netos, né? De máscara, todo mundo de máscara. Mas não é só isso, né? Pois é. Então, aí eu digo, veja, aí eu passo para o outro lado, uso a metodologia ativa. Você acha que a máscara protege 100%? Protege não, doutora. Pronto, então você já me respondeu, né? E se você acha que você vai considerar 100%, né? Tudo bem. E aí garantir que essa manutenção da máscara também fosse ideal. Porque ninguém vai na casa do avô, só passa um tempinho e sai. Né? No dia vão almoçar, e na hora para almoçar vai retirar a máscara. E aí? Né? Então, sem falar quem vai segurar o menino para não agarrar esses avós, que não vê há tanto tempo. Com certeza que vão correr para agarrar.
não tem como, né? Agora é um verdade. momento de se reinventar mesmo, de procurar. Eu sei que é difícil, né? Não tá fácil para ninguém. Um Dia das Mães super atípico, né? Mas, infelizmente, a gente não tem como liberar esse encontro do Dia das Mães presencial, porque não vai ter como segurar a emoção. Então, o abraço vai rolar. Eu até sugiro, né, que vai ter Roberto Carlos, Ivete Sangalo, que a gente pode escutar em conjunto, bota no Hangout, né, no Zoom, e aí fica todo mundo curtindo junto, né? E nada impede de você mandar uma caixinha de chocolate para sua mãe, uma lembrancinha, um cartão escrito, né? Sim, sim. Digitado, né? Ou por e-mail, enfim. E aí, só concluindo com o que você falou com relação à máscara, que ela não é realmente 100% no contato íntimo, mas que, né, os artigos têm demonstrado que todo mundo usasse máscara, assim, no dia a dia, que a gente, infelizmente, muitas pessoas não obedecem, diminuiria muito, né, a pandemia. E mesmo com as máscaras de tecido, embora artesanais, foi também comprovada ser eficaz. Então, não é nada empírico, né? Mas, obviamente, ela por si só, ela não nos protege, né? Precisa ter aquelas mesmas medidas de higiene, de etiqueta respiratória, e o principal, e até um colega geriatra que está nos Estados Unidos, que ele falou, olha, isolamento horizontal, testagem em massa e todas essas outras questões é o segredo para todos os países que deram certo, né? Que conseguiram reverter. Mas, infelizmente, a gente não tem um isolamento horizontal adequado, né? Um faz de conta, infelizmente. Mas cada um né, fazendo sua parte, pelo menos diminui um pouco mais a incidência, mas é preciso ser mais rigoroso nesse sentido e a gente, como profissional, tem essa obrigação de fazer esse reforço positivo. Né? Com certeza. Aí tem uma pergunta que é para mim, Márcia Holanda, ela pergunta se tem visto alguma manifestação clínica do Covid-19 na boca da criança. Até o momento, não tem relatos de que seja uma das manifestações importantes, prevalentes, de lesões em cavidade oral. O que é que está acontecendo? Começou agora a fase de coincidir Covid-19 com outras infecções que são prevalentes dessa época. Era o que a gente estava já prevendo, né? Então, antes estava só voltado para as manifestações relacionadas ao Covid-19, sendo que entrou final de abril, começo de maio, junho, vão vir outras infecções que já são prevalentes nesse período. E uma das infecções prevalentes nesse período é a síndrome mão-pé-boca. Então, o que é que está acontecendo? Muita criança com febre, lesões de cavidade oral, lesões na palma da mão, planta dos pés. E aí todo mundo, meu Deus, será que é uma manifestação típica do Covid? E, na verdade, é porque começou a fase de outras doenças prevalentes que já anualmente já se sabe. Então, é mais isso, na verdade. Mas que pode aparecer, pode sim, porque se tratando de Covid, tudo pode ser. Tudo pode, né? A gente tem visto manifestações atípicas, conjuntivite, diarreia, né? Tantas outras. Na verdade, como diz, né, os infectologistas afirmam que está uma miscelânea de sintomas, porque o Covid ele pode agir de forma multissistêmica, né? Isso. E vai, né? E Dani, está terminando o nosso tempo, aí eu queria só perguntar como é que está a questão da mortalidade no estado. Em relação aos idosos, né? Isso, aos idosos. Certo. O boletim mais recente, né, de 6.302 casos confirmados para o Covid. Então, eles separaram por faixa etária, né, dos 60 a 69 anos, foram 745 casos confirmados. Dos 70 a 79 anos, 604 casos confirmados. De 80 ou mais, 498 casos confirmados.
sendo que desses 6.302, 4.522 foram casos leves, que aí variou, né? Sempre de 60 a 69 anos é o que tem demonstrado uma incidência maior, 225, de 70 a 79, 70 pacientes, e de mais de 80 anos, 80 ou mais, 62 casos. E com relação aos óbitos... Eu vou só te interromper rapidinho, Dani. E o pessoal pergunta assim, mas não seria mais lógico que os pacientes de 70, 80 ou mais tivessem mais casos do que os pacientes de 60? Não, por quê? Porque os pacientes de 70, 80, eles estão mais restritos em casa. E a faixa etária de 60 a 69 anos é uma faixa etária ainda que sai, é uma faixa etária que, por vezes, ainda está trabalhando. Então, é uma faixa etária que se expõe mais. Por isso que o número de casos é maior nessa faixa etária de 60 a 70 do que no de 70 e 80. É verdade. E aí, com relação aos óbitos, então, dessa casuística, né, que eu trouxe, pacientes de 60 a 69 tiveram 214 óbitos, de 70 a 79, 201, e de 80 ou mais, que apesar de, né, tiveram uma estatística menor, mas tiveram um número alto, né? Porque quanto maior a idade, maior a fragilidade, né? E a vulnerabilidade para se agravar. Então, 192. A faixa etária de incidência, de maior incidência, é menor, de 60 anos. Porém, a que mais morre com o passar das décadas, 70, 80 anos. É verdade. E isso, assim, a nossa curva está equiparada a todos os países, né? A China também. A maior índice de mortalidade sempre eram os pacientes com mais de 80 anos, que normalmente, né, têm uma reserva funcional muito pequena, são mais vulneráveis, mais frágeis. E aí, assim, só para... Como a gente falou que não existe prevenção, uma prevenção formal em forma de pílula, sim, mas existem algumas prevenções que os idosos podem estar fazendo, né? Que é se manter ativo, mesmo dentro de casa. Não estou não estou dizendo para sair por aí batendo perna, não. Deixar claro, né? Deixar bem claro. Se utilizar... É teimoso, vai dizer, a doutora da live disse que eu podia sair. Podia sair, pelo amor de Deus. Não, se manter ativo, que é muito importante nesse momento, né, para garantir que não haja tanta perda muscular, que o idoso já possui essa tendência, e se ele ficar em casa, sem atividade, e aí, quanto mais massa muscular e mais atividade, ele vai produzir a sua reserva funcional para caso venha precisar. Não só para o coronavírus, mas para qualquer doença que ele venha a ter. É muito importante essa reserva funcional. Como também a questão da saúde mental, que a gente falou bastante, não é? O sono, regularizar o sono. E não, né? Que aí geralmente precisa de uma grande, né? O ciclo sono-vigília está totalmente trocado. Né? Então, e o sono revigora, dá qualidade de vida, melhora o humor, tem vários... Mantém o sistema imunológico equilibrado. E o principal também é manter as suas doenças crônicas bem controladas. Não é para ninguém parar nenhum tratamento, né? Para as doenças que você já tem, hipertensão, diabetes, tem que estar bem controladinha também. Porque se você descompensar, você adoece e aí complica de uma forma, né? Porque o idoso é aquele círculo vicioso. Começa por uma coisa e aí vai adoecendo de outra. Então tem que ter um cuidado muito grande. Então, assim, e se tiver dúvidas, entrar sempre em contato com seu médico assistente, não ficar se orientando por Instagram, né, por uma live de um médico que você nem conhece, se realmente, né, o importante é você ter sempre o contato com o seu médico assistente para
para dar continuidade a esses cuidados e manter todas as suas doenças bem equilibradas e se manter bem ativo. Faltou alguma coisa de prevenção? A vacina, Não. né, para a gripe, que já passou, né? Mas que não tem nada a ver com coronavírus, é para você se proteger do influenza, que se não existisse o coronavírus, essa seria uma época bem propícia para as gripes, né? Exatamente. E que vai chegar também a fase dele aumentar o número de casos de infecções pela influenza, né? Então, na verdade, o objetivo da vacinação era esse. É tentar diminuir o número de casos pela influenza, porque a nossa saúde já está colapsada com os casos de Covid-19, né? Para você ter ideia, ontem, dia 7 de maio, eu não vi a casuística de hoje, mas ontem tinham, em Pernambuco, 256 pacientes na fila de espera por um leito de UTI. 256, né, meninas? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Muito grave, muito grave. E nos hospitais privados também. Já sim, tá tendo... sim, não é essa ilusão de que é só o público, não. Os hospitais privados, todas as UTIs estão lotadas, né? Então, para quem duvidava que Recife ia colapsar, Recife colapsou, né? Que, assim, tem muita gente, infelizmente, que duvidava, né? Que dizia que era exagero, isolamento social, mas está aí, né? Infelizmente, chegamos na fase do colapso. E que, infelizmente, de novo, sendo redundante, ainda vai piorar nas próximas 2 semanas. E assim, a nossa função como médicas não é trazer o terrorismo, mas mostrar a realidade. Porque os meus pacientes que tiveram Covid foi por negligência da família, porque eles eram pacientes crônicos, acamados, que estavam dentro das suas casinhas, que não era para nenhum deles ter tido Covid. Se tiveram, foi porque as pessoas da família não tiveram cuidado, né, de protegê-los. Então, é preciso que a gente pense de forma empática, como uma humanidade, né? Cada um fazendo o seu papel, ajudando da sua forma, né? E sem entrar em viés político, em outros vieses que não vem ao caso. E isso só desune. A gente precisa ter um foco único, que é buscar, né, uma solução para uma pandemia tão grave. Para que, né, a gente possa compartilhar a informação, a orientação fidedigna, que não seja, né, através de tantos programas sensacionalistas. É verdade. Dani, está acabando, só falta 1 minuto. Eu vou só agradecer a você pela disponibilidade, pelo carinho, né, de vir, de tentar. Teve aquele problema, enfim, mas veja, quando algo tem que ser muito bom, sempre vem com surpresas no início, né? É verdade. Então, amiga, muito obrigada. Né? Um feliz dia eu que agradeço a oportunidade. Um feliz dia das mães para você, para sua mãe. Para você também, para sua mãe. Obrigada. Para todos os, né, espectadores. Para todo mundo. Que seja um dia diferente, mas que não precisa ser com pouca afetividade, não. Pode ter muita afetividade. Que não precisa perder o sentido, né? É verdade. Bom, muito obrigada. Para quem chegou depois, os alunos da ALANEP confeccionaram uma cartilha falando justamente dessas peculiaridades entre idoso e criança. O link da cartilha está na bio do Instagram da ALANEP e a gente também vai começar a compartilhar nos grupos de WhatsApp. Então, minha gente, boa noite, muito obrigada. Ficou gravado essa live no LANEP? Ficou. Aí a gente vai passar e eu passo para você. Tá joia. Um beijão, amiga. Beijo. Pra mim é sempre uma honra conversar com você. Pra mim também, você mora no meu coração. Você também. Beijão. Tchau. Fique com Deus. Amém.